In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, então, queridos, no sábado da quarta semana da Quaresma, lembrando São Vicente Ferri, né? Ferri. Então, São Vicente Ferri é um dos nossos precursores por excelência, porque ele era convicto de que o retorno de Jesus se daria ainda em sua vida. E saiu a pregar justamente motivado por isso. E era forte a sua pregação. O julgamento está às portas, vem aí, converter. E o povo se convertia. O povo se convertia. Ele reverberava, xingava e ameaçava e dizia. E nós, queridos, aí, tudo aí a acontecer. E o povo, e eu digo o povo, videntes, confidentes, amaciando. Deus nos livre de falar em fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não entendo. É que eles não entendem o que é o fim do mundo. Né? Pensam que o fim do mundo é... Deus nunca permitirá, né, o desaparecimento do homem, a destruição completa do planeta. Isso Deus nunca permitirá. Eles, quando falam em fim do mundo, eles pensam que é isso. Mas isso nunca acontecerá. Isso não acontecerá. Nunca. Então, tem que me ouvir. Eu já digo, repito, esses profetas, essa gente que discursa por tudo, faz vídeos, não sei o quê, padres, bispos, todo mundo tem que me ouvir. Se não me ouvem, fazem besteira, dizem besteira. Prova é quando Francisco esteve lá às portas da morte. Né? Todo mundo dizendo tudo quanto é besteira. A mim não vinham me ouvir. Tem que vir aos meus sermões me ouvir. Tem que vir aos meus sermões me ouvir. Que coisa triste. Olha, queridos, esse evangelho. Primeiro, Jesus está falando à multidão dos judeus. Primeira coisa. Jesus está falando à multidão dos judeus. E o que ele diz? Eu sou a luz do mundo. Quer dizer, Jesus é o revelador. Jesus é o grande, aquele que diz verdadeiramente Deus. Jesus é aquele que mostra Deus em si. A essa conclusão se chega no texto de hoje. Então, ele é o grande revelador. Não adianta pegar o Antigo Testamento, não adianta profecia. Se não está com Jesus, é cego. Não tem luz neste mundo. Não adianta, gente. Sem Jesus, o homem é cego. Tirou Jesus da jogada, perdeu. Ele é o revelador. Não há outro. Senão, quem quer ir a Deus, vá a Jesus. Não tem outro jeito. Nem neste mundo, nem no outro. Nem neste mundo, nem no outro. Morre, dá de cara, já disse, eu repito, morreu, dá de cara com Jesus. E, queridos, ai daqueles que, em morrendo, não derem de cara com Jesus, porque esses darão de cara com Lúcifer. E jamais verão a face amorosa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É bem isso. Morreu, ou vê Jesus, ou Lúcifer, e está condenado. Ponto e acabou. É essa vida aí. É nessa vida. É agora que o homem tem que decidir-se pelo céu, por Deus, por Jesus. Aí vem aquela discussão, né? Dos fariseus. Agora entra em cena os fariseus, né? Agora entra em cena os fariseus é que entra em cena. Tu dá testemunho de ti mesmo e por isso o teu testemunho não é verdadeiro. Não há outro testemunho a colher, queridos, senão o de Jesus de si mesmo. Ele reconhece isso. Jesus reconhece, aí no texto. Ele reconhece, eu sei que eu dou testemunho de mim. Mas comigo também dá testemunho o Pai. Dá testemunho também o Pai. Eu me lembro das provas de Deus. Pensem em São Tomás de Aquino, as provas de Deus. Né? 5 provas de Deus. Já falei sobre isso aqui. As provas de Deus. Nenhuma, na verdade, chega a provar a Deus. Nenhuma. Absolutamente nenhuma chega a provar a Deus. Deus não se prova. Ninguém vai provar a ninguém Deus. De Deus você pode se dar testemunho. Testemunho dá.
eu vi, eu ouvi, eu senti, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Dá testemunho. Né? Leva a minha vida assim por causa... Você dá testemunho. Mas provar? Não, não é possível provar a Deus. Ele é transcendente. Ele transcende a tudo quanto é prova que o homem possa querer dar dele. Ele é um ser transcendente. Sua luz não é deste éon. Não é deste éon. Não se prova a Deus. Deus, ele se dá por evidência. É isso. A Deus, ele se dá por evidência. Quando nós virmos a Deus, visão beatífica. Então, sim, saberemos. Ninguém precisa nos dizer, nem provar. Estamos com Deus. Estamos diante de Deus. Deus se dá por evidência. Esse é o caso. A Deus não se prova. Ele se nos dá por evidência. Quando virmos a Deus, então não creremos, porque já não nos dá fé. Estaremos na visão. E todos entenderão, todos verão que Deus é Deus. Só então todos verão que Deus é Deus. O mais excelente modo de ver a Deus, e já aqui e agora, aparece no nosso texto do Evangelho também, é vê-lo na figura máxima. É vê-lo, eu vou dizer assim, é vê-lo na figura máxima, na liturgia, na Eucaristia, sobretudo, no perdão dos pecados, com certeza, no batismo, na confissão, tudo isso que acontece no Natal, eu digo na Páscoa, que celebramos na Páscoa, sim. É na igreja que se vê Jesus. Hoje, o grande amor de Deus se vê, né? E sobretudo na liturgia, digo, sobretudo na missa, sobretudo na Eucaristia, sobretudo, né? Oh, sim. Resgatemos esse pensamento, queridos. É importantíssimo, importantíssimo. Mas os judeus sentindo-se abandonados. É o que Isaías mostra. Os judeus vão se sentir abandonados, porque Jesus, a Deus, vai se voltar para as nações, até para as nações austrais, olha que bonito que ele disse, né? Até para as nações austrais, muito longe, para as nações. Elas é que agora possuem o testemunho de Jesus e são inundados pela sua luz, porque se voltam para a sua cruz, para a Eucaristia. Perfeito. Não mexa aí, está perfeito. Então, os judeus se sentem abandonados. Né? Mas e alegremos-nos nós, alegrem-se os povos, né? As nações. Né? Bem, como eu digo, hoje, contra a igreja, com Jorge Mário Bergoglio, que não dão mais testemunho da vida de Jesus, que distorcem a sua doutrina celeste, que maculam os sacramentos, e daqui a pouquinho desaparecerá a Eucaristia, né? E será substituída por um culto luciferiano. Né? E já meio que porque essa missa de Paulo VI Bunin era maçônico, adorador de Lúcifer, de Satanás, esse bispo. Era maçônico, adorador de Lúcifer, de Satanás, e tratou de pôr o quanto podia, né, da sua maldita adoração na Santa Missa Católica. Né? Olha a gravidade do que eu estou dizendo, estão percebendo? Para nós que durante 30 anos celebrei aquela missa. Né? Válida, mas com essa mancha. Vai se perdendo assim a luz de Deus, a revelação de Jesus. Então, todos ficamos igualados, afinal, nos igualamos aos judeus. Hoje, está tudo sem luz, como os judeus. Tudo sem luz, como os judeus. Onde está a Igreja Católica? Na Igreja Remanescente, aliás, totalmente destruída por esses padres e bispos sede-vacantistas, por esses padres e bispos
que são milenaristas, por esses padres e bispos que não creem que o fim do mundo está acontecendo, e assim por diante. Eu estou falando dos padres da igreja remanescente. Eu estou falando para os padres que se sentem padres, que rezam essa missa tridentina, que pregam não é o retorno de Jesus, nem o fim do mundo. Eles pregam a renovação de todas as coisas. Até uma igreja nova e renovada pregam o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Amaciam, quanto pode? Não, é o fim dos tempos. Fica lá no seu apartamento, filha, na beira do oceano, lá no cima da montanha que está explodindo, porque teu apartamento é um refúgio. Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. Terrível, terrível. A coragem de um Ferrer aqui, para fazer com que esse povo se arrependa dos seus pecados. Pelo menos se arrependa dos seus pecados, para receber, mesmo que sendo engolido pelas catástrofes, receber a luz de Deus. Poderem morrer e encontrar a face de Jesus. Oxalá tivéssemos um Ferrer. Mas o abandono em que se sente o povo judeu, e agora a igreja, e até a igreja remanescente, esse abandono recebe ainda no profeta Isaías um consolo maravilhoso. Não, essa frase é marcante, né? Pode uma mãe esquecer o seu filhinho? Pois mesmo que uma mãe o possa esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Olha o que é o amor de Deus. Muito maior do que tudo. Toda a experiência que possamos fazer uns com os outros, experiência que um bebê pode fazer de saciedade no seio materno, com o seu leite, sorvendo o seu leite. Todas as provas de Deus, tudo isso é de somenos do que olhar para Jesus na cruz, Jesus na Eucaristia. É só Jesus que é a luz deste mundo. Busquemo-lo sobretudo na Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.